Olá a todos e a todas, meus amados e amadas, amigos, amigas que nos acompanham no nosso canal de Aulas de Direito. Em especial, as nossas atualizações no que diz respeito ao direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos das medidas protetivas para idosos e pessoas com deficiência. Hoje, de um modo simples, nós tentaremos repassar a todos vocês um pouco sobre a perícia médica, previdenciária e a síndrome do túnel do carpo. Antes de iniciar, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que nos ajudem fazendo a sua inscrição em nosso canal, deixando ali seu like, fazendo seus comentários, sugestões para que a gente possa melhorar o conteúdo da aula. Eu ficaria muito agradecido a todos que assim o agissem. Bom, a síndrome do túnel do carpo atinge grande parcela da população de nosso país. Contudo, não são todos os que conseguem compreender a gravidade do problema, bem como quais os benefícios da Previdência Social que podem ser deferidos a segurados que possuem esta enfermidade. Assim, de um modo simples, nós tentaremos aqui explicar os pontos mais importantes, os aspectos relacionados à enfermidade, para que aqueles que tenham esse tipo de enfermidade possam requerer o seu benefício. No que diz respeito ao advogado, esse deve atentar, quando de uma ação referente ao assunto, não apenas se preocupar em dispor preocupações sobre a doença do cliente na peça inicial, mas também tornar relevante, citar legislações e focar nas provas, explicando ao juiz o que é a síndrome do carpo, assim como seu contexto dentro da sociedade. É de conhecimento, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de conhecimento, a OMS, que cerca de 8% da população mundial, ela sofre dessa enfermidade, levando em consideração que a quantidade de indivíduos no mundo todo é de cerca de 8 a 9 bilhões de pessoas aproximadamente. 70 milhões de pessoas são acometidas da síndrome do túnel do carpo. Além disso, existem estudos que comprovam que a enfermidade alcança uma proporção de 2 mulheres para um homem, e que é mais frequente em pessoas acima de 50 anos. É uma enfermidade que tem impacto relevante em uma parcela da população economicamente ativa no Brasil, especialmente se levarmos em conta a atual faixa etária de aposentadoria e também o aumento na expectativa de vida. A síndrome do túnel do carpo e os benefícios por incapacidade, nós dizemos que existe hoje aproximadamente 700 milhões de pessoas com esta síndrome. E, de acordo com pesquisas feitas em 2020, mais de 17 mil pessoas tiveram que ser afastadas de suas funções laborais. E a enfermidade ela foi tida aí como a 13ª maior causa de concessão de benefícios. Vale destacar que tanto a aposentadoria por invalidez, aquela aposentadoria por incapacidade permanente, como o auxílio-doença,
que é aquele auxílio por incapacidade temporária, e possuem a carência mínima de 12 meses, 12 contribuições mensais, conforme exigências do próprio INSS, da autarquia federal. No entanto, nas situações em que o segurado possui a síndrome do túnel do carpo, em virtude do labor, aquele trabalho com carteira assinada, ele não precisa cumprir a carência para ter direito ao benefício. Bom, a síndrome do túnel do carpo é também chamado pelos médicos, pela sigla STC. Ela trata-se de uma neuropatia, que é uma enfermidade que ataca os nervos, como sendo fruto da compressão do nervo mediano no canal do carpo, que esse canal está localizado entre o antebraço e a mão. É o caso de indivíduos que habitualmente exerçam funções que aumentam a pressão dentro deste canal, no qual o nervo mediano ele fica comprimido, o que vem a ocasionar o quadro de síndrome do túnel do carpo. A razão principal da enfermidade é a lesão de esforço repetitivo, aquela conhecida LER, lesão de esforço repetitivo. Contudo, a enfermidade também pode ser desenvolvida em virtude de fraturas, especialmente no rádio distal, quedas, alterações hormonais, inflamações, infecções, luxações da base do metacarpo, trombose e até a gravidez. No caso da mulher, ela pode desenvolver esta síndrome a partir da segunda gravidez. Já é visto pelos médicos com essa tendência. Também isto porque, na verdade, a mulher pode ter a síndrome do túnel do carpo logo na primeira gravidez, se ela possuir a predisposição para esta enfermidade. Considerando que a gravidez ela gera muitas modificações hormonais, vasculares, retenção de líquidos, etc. Também devemos dizer que a doença em si, ela tem como uma forma crônica, em geral, a mais comum, que é o indivíduo tem um gradual começo através da parestesia, que é aquela sensação de formigamento, a ausência da força na região do nervo mediano, aquele nervo que é metade radial do dedo anular, dedo médio, indicador e polegar. Ou seja, os pacientes tendem a contar que sentem dor ao realizar movimentos de pinça, aqueles movimentos entre o dedo indicador, o dedo médio, polegar, e até ao realizar aperto de mão. Além disso, existe a possibilidade de que os sintomas eles tenham começo em um dedo e após vai se espalhando para os outros dedos. De início, os sintomas eles surgem geralmente à noite. Contudo, à medida em que o quadro vai ficando pior, eles passam a acontecer também no decorrer do dia. Existem aspectos, certo, que são típicos e são tidos como de alto risco
para o desenvolvimento da enfermidade. Podemos citar alguns como a obesidade, aquela pessoa obesa, certo? Que apresenta 2 vezes aí a maior possibilidade de terem a enfermidade, certo? No sexo feminino, as mulheres que apresentam 4 vezes mais possibilidade de terem essa enfermidade. E também a faixa etária, igual ou acima de 50 anos. Ademais, existem aspectos de médio risco para o desenvolvimento da doença, tais como as alterações anatômicas, aquelas em que as mãos de tamanho menor que a média, a falta de atividade física, o histórico familiar de síndrome do túnel do carpo, a hipotireoidismo, terapias de reposição estrogênica, doença cardiovascular, osteoartrite, distúrbios musculoesqueléticos prévios, diabetes mellitus. Também existem estudos que investigam sobre causas e fatores de risco para a enfermidade, tais como fatores hormonais, menopausa, esterectomia, uso de contraceptivos orais, abuso de álcool, tabagismo, artrite reumatoide. No caso de riscos relacionados ao trabalho, nós podemos relacionar os movimentos repetitivos da mão, que são elas as principais causas da síndrome do carpo. O diagnóstico e a classificação do grau da síndrome, ele é feito por meio de exame denominado de eletroneuramiografia. Ou seja, é um procedimento que vai inserir finas agulhas com uma corrente elétrica no membro que sente a dor, para verificar a capacidade de condução elétrica do nervo, o que vai aí possibilitar analisar objetivamente qual é o grau da lesão, se ela é moderada, aguda ou leve, e se a enfermidade é ou não crônica. Quando observamos que existe a necessidade, quando é observado que existe a necessidade, em geral, existe a necessidade de tratamento, em geral, esse tratamento médico, ele envolve a infiltração por meio de injeção de corticoides, imobilização por orteses e utilização de corticoides oral. E isto costuma diminuir o volume da doença e gerar um efeito direto em relação ao nervo mediano. E que este tratamento, ele costuma demorar cerca de 3 semanas a 3 meses. Além disso, os estudos mostram e demonstram o alívio dos sintomas da doença em 81% dos tratamentos do qual mencionamos, para que ali seja melhorado ou ainda quando a enfermidade é diagnosticada já em estado avançado. Quanto aos fatores de risco ocupacionais, podemos dizer que existem fatores indicados como de risco de natureza ocupacional, em relação às atividades que tratam ali dos gestos repetitivos, elevados,
elevadas repetições ou elevadas forças, bem como posições forçadas, né? De acordo com a lista B do anexo 2 do Regime Geral da Previdência, o síndrome do túnel do carpo está ligado aos seguintes agentes biológicos, etiológicos ou aspectos de risco da natureza laboral, quais sejam os gestos repetitivos e as posições forçadas. Também observamos que sobre os fatores ocupacionais foi evidenciado, certo, que a associação de gestos repetitivos em temperaturas baixas acabam gerando um aumento de risco de ter enfermidade. Do mesmo modo, são fatores de risco a extensão e a reflexão de punho de forma repetitiva, especialmente se houver associação com a força, a compressão mecânica da palma da mão, a utilização de força na base da mão e as vibrações. De modo que a enfermidade pode atingir operários como açougueiros, operários de linha de montagem, profissionais que lidam com caixas registradoras, telegrafias, trabalhadores de abatedouros, de aves, costureiros, digitadores e muitas outras atividades. A dificuldade no campo pericial quanto à síndrome do túnel do carpo é encontrada devido às condições multifuncionais da enfermidade. Isto é, ela pode ser ocasionada por muitos aspectos. Aqueles aspectos em que tornam difícil o estabelecimento da relação de causalidade e da concausalidade. A existência de um fator de concausa ou risco sob o aspecto pericial não exclui o fator ocupacional eventual subjacente, sendo possível até mesmo acabar com a potencialidade na gravidez ou na obesidade. Tá? Os aspectos de risco não ocupacionais devem ser listados como gravidez, diabetes, uso de hormônios femininos, artrite, reumatoide, obesidade, elevada índice de massa corporal, onde tem elevada alta de massa corporal, menopausa recente, antecedente de histerectomia. Tá? Quanto aos benefícios previdenciários possíveis para os segurados acometidos pela doença, devem ser observadas aquelas que comprometem a capacidade para o trabalho, que depende da relação ou não da enfermidade com o labor. Podem ser concedidos desta forma os seguintes benefícios. Caso não exista relação laboral, auxílio de doença, lá da Previdência Social, que está lá no item B31, nas situações de incapacidade temporária e enfermidade não relacionadas ao labor, aposentadoria por invalidez previdenciária, lá no B32, nas situações de incapacidade definitiva, que é aquelas condições que deixam sequela. No caso de existir relação laboral, o auxílio doença acidentária é o B91. Nas situações de incapacidade temporária e enfermidade com relação ao labor, aposentadoria por invalidez acidentária, B92. Nas situações de incapacidade definitiva e doença relacionada ao trabalho. Também é possível requerer o auxílio acidente lá no B94, nas situações em que a sequela seja de origem laboral ou acidental e é permanente. Contudo, não impossibilita que o segurado volte ao labor,
gerando somente uma atenuação de capacidade laboral. É importante salientar que é possível solicitar a readaptação profissional, aquela situação em que a pessoa se ausenta do exercício das tarefas que estão causando sua moléstia e passa a exercer outra atividade. E que, no decorrer deste processo de readaptação, em que o trabalhador será qualificado para novas atividades, participando de formações técnicas e fazendo curso, etc. Ele aí oferirá o valor do salário de contribuição previdenciária da Previdência Social. Para concluirmos, nós devemos afirmar que a enfermidade atinge significativa parcela da população economicamente ativa no Brasil, especialmente se levarmos em consideração a faixa atual de idade de aposentadoria e o aumento da expectativa de vida. Vamos ficar por aqui para não tornarmos cansativo e em uma próxima oportunidade nós falaremos da perícia médica previdenciária do eletricista. Forte abraço a todos, esperamos contar com todos em uma próxima oportunidade. Abraços e até lá.